Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Robert Barbosa, diretor de Relações Governamentais e Institucionais da Acija, aqui a nossa Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, iniciando mais um AcijaCast, é o podcast da indústria, comércio, varejo, serviços, enfim. E vamos estar sempre com muitos convidados, CEOs, CFOs, executivos, pequenos, médios e grandes empresários, associados, diretores, num grande bate-papo, e também vamos estar convidando aqui autoridades do poder municipal, estadual e federal, e também membros do legislativo, do judiciário e do executivo, a fim da gente fomentar o quê? Um bom bate-papo para trazer o desenvolvimento econômico para a nossa região, que aqui é a Zona Sudoeste, Jacarepaguá, mas também da nossa cidade e de todo o nosso estado. Então, já queria desde já agradecer você que está ligado no AcijaCast aí, você que está no YouTube, você que está agora no carro, né, nos escutando aí no stream do Spotify, muito obrigado pela audiência, pelas perguntas que já tem nos feito. E a gente vai estar hoje aqui no 6º episódio com o nosso diretor de inovação e tecnologia, empresário com MBA em gestão de negócios, especialista em tecnologia de transformação digital, automação de processos, enfim, digitalização de documentos e segurança de dados para todas as empresas que se adequarem à conformidade da nova lei aí, que é a famosa LGPD, que muita gente só vem falando da LGPD, a gente não sabe o que é isso, cada um fala de uma coisa, a gente está trazendo um especialista para desmistificar essa questão aí do LGPD. E nada melhor que ninguém, um grande amigo, um grande executivo, empresário e também diretor aqui nosso da Associação Comercial e Industrial Jacarepaguá, Humberto Neiva. Eu queria desde já, primeiro agradecer por você ter aceito o convite de estar com a gente aqui e a gente ter essa resenha, um bom bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Humberto? Tudo bem? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Muito satisfeito de estar aqui hoje, de ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de pouco conhecimento do mercado. Muitos que acham que conhecem, pouco conhecem na realidade, porque é uma lei muito extensa, tem mais de 100 páginas e vem passando por diversas normativas que vêm sendo emitidas quase que mensalmente pela ANPD. Então a gente tem muito assunto para falar sobre isso daí, para dar esclarecimento, conhecimento ao empresário, o que ele tem que fazer para se adequar a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí a primeira pergunta que fica é o seguinte: Humberto, por que e para que foi criada essa Lei Geral de Proteção de Dados, considerando que a lei é muito extensa? Você pode resumir para a gente um pouco e nos explicar isso? Então, resumindo a lei, eu gosto de dizer em uma frase, porque são mais de 100 páginas, é difícil, mas a essência é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela determina que toda e qualquer empresa, micro, pequena, média ou grande, ela vai ter que guardar os dados. Mas que dados que ela tem que guardar? Os dados dos seus colaboradores, os dados dos seus clientes e dos seus fornecedores, de maneira segura. Toda a complexibilidade desse processo está no de maneira segura. É sobre isso que a gente vai falar daqui para frente. Agora, por que criaram a Lei Geral de Proteção de Dados? Nós estamos vivendo ainda uma revolução digital. E essa revolução digital ela já passou por várias fases, veio desde a globalização, a internet, aos dados digitais, né, a evolução tecnológica. Se a gente voltasse aí 150 anos atrás, 140 anos atrás, a gente já está vivendo a revolução industrial. A gente só sabe da revolução industrial por aquilo que nós lemos nos livros, né? Mas é fato que a revolução industrial ela impactou as pessoas, ela mudou as culturas e ela estabeleceu as principais leis. Pasmo, as leis de hoje são as leis lá daquela época da Revolução Industrial. É nessa situação que a gente vive. Então, por isso que existe necessidade de se criar novas leis para dar limitantes à sociedade, né? Para estabelecer regras no que diz respeito a como você vai lidar
com os dados das pessoas que você colhe diariamente, seja no mercado, numa loja. Hoje você vai na padaria, na farmácia, o seu CPF é por isso? Também é por isso. Também é por isso. Exatamente. Quando as pessoas têm acesso aos seus dados, você não sabe o que ela vai fazer com seus dados, né? E é muito errado quem pensa que assina ali um documento ou concorda que aquela instituição está retendo os seus dados, que ela vai guardar isso da maneira apropriada. Não, isso não é verdade. Recentemente, uma grande rede de farmácias no Brasil foi multada pelo Procon. A multa foi de mais de 8 milhões. Por quê? Vazamento de dados. Todos os dados dos clientes dessa rede de farmácia foram vazados. Para onde eles foram, ninguém sabe. Seus dados podem ser utilizados de N formas diferentes para obter financiamento, compras a prazo, à vista, tudo que você puder imaginar pode ser feito a partir dos seus dados. E olha, sobre isso aí, você vai ver com o doutor Márcio Cavalcante a questão do direito cibernético criminal, que cai muito nisso aí. Quer dizer, existe esse vazamento, mas juridicamente a gente tem que estar com um advogado fazendo esse acompanhamento. Agora, Humberto, mais uma perguntinha aí. Para uma empresa estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, é obrigatório a transformação de todos os seus processos físicos e digitais. Quais são as principais etapas para a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Não existe uma obrigatoriedade por parte da lei de transformar o que é papel físico em digital. Essa obrigatoriedade não existe. Porém, entenda que se você não fizer esse processo, o trabalho burocrático e de controle que você vai ter com papel vai demandar muito mais pessoas, muito mais investimento, muita perda de tempo e pouca segurança, transparência e eficiência. Então, transformar o processo em digital é dar um passo adiante, automatizar processos com transparência e eficiência. Mas ele não é obrigado a fazer isso. Eu costumo separar o processo em 4 fases distintas, Robert. Sim. A primeira fase, eu costumo dizer que é digitalizar o documento que está físico num documento digital. Eu chamo isso da minha matéria-prima. A partir do momento que o documento está digitalizado, eu tenho que fazer a gestão desse documento. O que seria isso? Organizar esse documento num arquivo digital. As empresas em geral, elas têm diversas áreas de trabalho, né? Financeira, contábil, jurídica, RH e etc. Então a gente vai separar isso por departamentos ou áreas de trabalho, vamos separar isso por pastas e até mesmo por subpastas. Porque, por exemplo, se você tiver a pasta da Ana da Silva, que é uma colaboradora, que está lá a pasta no RH ou no DP, você, na pasta da Ana da Silva, você pode ainda localizar vários documentos. Por exemplo, você pode criar subpastas para o contra-cheque, para o cartão de ponto, para algum tipo de advertência, né, para receitas médicas. Enfim, cada assunto pode ser uma subpasta. E cada subpasta você ainda pode dividir em uma ordem cronológica, onde você vai, por mês e ano, encontrar aquele documento que você está procurando. Olha só, Alberto, só para o nosso ouvinte aí e quem está nos vendo, a importância dessa questão, porque a galera da antiga que está nos acompanhando faz isso tudo no papel. Quando alguém chega lá para você, que é um documento de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, estou dando exemplo aqui, a gente vai ter que ir naquele porta-documentos. Quem tem é muito chique, mas normalmente a gente tem um quartinho no escritório ou na casa de alguém, porque é obrigatório por lei, você até determinado tempo, né, ano, você guardar um documento, e às vezes tem chuva, tem incêndio, tem isso, tem aquilo, às vezes você não acha, às vezes, com todo respeito, um funcionário que não gostou de ser demitido vai lá e arrebenta tudo. Então, eu acho que isso aí vai acabar, né? A tendência é exatamente essa. Essa organização, ela permite muito mais segurança, porque você nunca mais vai perder um documento. O documento, ele não vai ser perdido. Porque quando eu estou falando da organização, entenda o seguinte, o documento da Ana Maria da Silva, a partir do CPF dela e da matrícula na empresa, ele vai poder ser achado aonde? Lógico que lá na área de RH e do DP, mas ela também vai estar na contabilidade, onde fizeram lançamentos de pagamentos dela, no financeiro. Ou se ela tiver algum processo no jurídico, ela vai aparecer lá de novo, tudo interligado. A grande facilidade do documento físico é, esse documento, quando ele passa a ser digital, ele não apodrece mais, ele não se perde mais, ele não se deteriora mais.
Mas o mais importante mesmo, gente, é que o documento digital, ele aceita inteligência artificial, que vai desde o autopreenchimento até a execução dos trabalhos mais complexos. Assim, a gente começa um processo de automação. Então, eu estava falando da primeira fase aí, né, que é a digitalização e a gestão desses documentos. A segunda fase, a gente vai entender naquela empresa o que ainda nasce fisicamente. Como assim, Humberto? O que ainda continua sendo impresso para a gente transformar em ato digital? Senão você fica o tempo todo correndo atrás do rabo. Você vai, digitaliza, vem outro... Né? Exatamente. Então, a gente identifica e começa a fazer com que esses documentos nasçam digitalmente. E ainda nessa segunda fase, eu implanto uma ferramenta para importar tudo que já nasce digital. Humberto, mas por que você vai importar se já nasce digital? Minha empresa já está tudo certo, porque é tudo digital. Tem muito empresário que acha isso. Não, meu amigo, não é por aí. Tem muito mais coisa que precisa ser feita. Eu vou explicar aqui para vocês, né? Na terceira fase, a gente já está com os documentos digitalizados, ou sendo digitalizados, né? Já organizou e fez a gestão desses documentos. Tá certo? Já identificou o que estava nascendo fisicamente, está nascendo de forma digital. A gente implantou uma ferramenta para trazer tudo o que nasce digitalmente em outros softwares da empresa. Na terceira fase, a gente vai integrar o sistema. Como assim, Hugo? Toda empresa costuma ter outros softwares, né? Seja do financeiro, seja do contábil, seja do jurídico, seja do RH. Às vezes é um que faz tudo, mas você precisa integrar essas informações. Por que precisa integrar? Por que precisa importar documento digital? Porque você precisa adequar isso à Lei Geral de Proteção de Dados. E quais são os requisitos, como você estava questionando? Você precisa ter no documento digital uma hash de identificação. O que é uma hash? É uma raiz. A raiz vai dizer como aquele documento nasceu. Então, quando eu digitalizo um documento, eu vou lá e chancelo a hash da minha empresa, que está lá R2, data tal, hora tal. E essa hash, ela tem que bater com uma segunda assinatura. No meu sistema, eu implanto o certificado digital daquela empresa que me contratou. E aquele certificado digital também vai assinar esse documento. Toda a rastreabilidade você consegue identificar. A diferença legalmente de um documento digital para um documento digital legal são a hash e a assinatura do certificado digital. Isso é fundamental, é a base para você ter uma garantia de que aquele documento é verdadeiro. Mas vai mais além, viu? Vou fazer uma pergunta aqui. Quais os principais benefícios para as empresas que se adequarem às regras da LGPD? E você pode nos dar alguns exemplos na prática de resultados e controles efetivos que tragam efetivamente segurança e transparência na aplicação dos controles que são regrados aí pela LGPD em diferentes setores da economia? Sim, com certeza. Todo esse processo que a gente está falando aqui de automação, em que eu cheguei até a terceira fase, que seria a integração entre sistemas, isso cria uma produção fenomenal, né? A gente está aqui atingindo o G, porque você tem o ESG, né? O E é ecológico, o S é o social e o G é a gestão. Essa gestão de documentos, essa gestão digital, ela é transparente, ela é segura, né? E ela é eficiente. Isso faz com que a empresa, com o tempo, ela vai economizando a quantidade de funcionários que ela tem naquele setor. E todos os setores dela vão poder ser auditados, porque além dos documentos serem assinados por certificado digital e hash, eles têm que ter um acesso seguro. Não é qualquer um que vai entrar no sistema e vai acessar. A sua senha vai ser pessoal para cada colaborador daquela empresa. E aquela senha vai permitir acessar uma determinada área. Por exemplo, se ele for do RH, ele vai acessar os documentos do RH, mas ele possivelmente não vai acessar a contabilidade ou o jurídico. Cada um vai poder acessar a sua área. E se alguém tente hackear, você identifica. Você identifica. Se alguém tentar entrar em outra área, o sistema bloqueia. E essa autorização ela é dada pela empresa. Então, aquela senha de acesso, ela vai estar autorizada a entrar em departamentos, né? Ou até mesmo em algumas pastas, ou até mesmo em alguns períodos. Além disso, a pessoa pode entrar e só visualizar. Ela pode visualizar e copiar, ou ela pode até visualizar e imprimir, ou ela pode até visualizar e enviar. Mas qualquer uma dessas situações, ela tem que ter
uma autorização dentro do sistema que permita com a senha ela fazer qualquer um desses trabalhos. Isso é fundamental, Robert, para se ter a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vou só em mais um detalhe. Tudo isso que eu estou falando é rastreável. Como assim, Humberto? É como se cada pessoa que entrasse no sistema, o sistema registrasse. O João da Silva entrou às 3h08, acessou a parte do DP, número tal, foi imprimiu esse documento, está tudo. É como se fosse um relatório, um extrato bancário. Para que serve isso? Isso é a principal fonte de defesa para os empresários. Amanhã, se ele for fiscalizado, se ele receber uma denúncia do Ministério Público, que é o que tem acontecido muito, se o PROCON for lá e quiser ver o que está sendo feito, né? Ele tem esta rastreabilidade, esse extrato de sistema para comprovar que ele está em conformidade com algumas das principais regras da Lei Geral de Proteção de Dados. São muitas, a gente está falando aqui das principais. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você pode nos falar um pouco de solução de sistema automatizado da tua empresa, a R2, para atender todos os requisitos, pré-requisitos de conformidade exigidos pela LGPD? Sim. Os principais requisitos são esses que eu acabei de dizer. O sistema de assinatura com certificado digital e hash, o sistema de segurança de acesso, né, o sistema de rastreabilidade. Né? Tudo isso dentro de um sistema fechado, protegido, que ele trabalha com os documentos guardados num servidor dedicado, numa nuvem criptografada e num servidor de backup offline. Mas como é que a gente vai comprovar isso daí? Sempre através do relatório que vai expor o que está sendo feito. Não tem como burlar o relatório. Ele está dentro do sistema. Como é que a empresa pode usar isso a seu favor? Vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu já cheguei uma vez num hospital muito grande, em que ele era todo digital. Mas só aquele documento de internação que você tem que assinar e preencher manualmente. 10 mil folhas. Ele era físico. A gente transformou isso em ato digital. Foi um sistema fácil de fazer. Mas a gente já teve situações muito mais complexas. Uma contabilidade tinha que ir lá buscar todos os documentos da empresa ou receber por e-mail para lançar. Na integração de sistema, todos os documentos que eu já digitalizei, notas fiscais, boletos bancários, recolhimentos de imposto, tudo que tem a ver com a contabilidade, ele já é integrado no sistema da contabilidade e lançado onde ele tem que lançar. O contador só vai conferir e fechar o balancete dele. E melhor ainda, quando ele fechar esse balancete, no balancete dele ele vai poder clicar por linha e valor e ver o documento que está vinculado àquele valor. Ali, na hora, ele vai fazer uma auditoria, tanto do documento que foi pago, como do extrato, onde saiu ou entrou aquele valor. Tudo isso é feito de forma automatizada. Eu estou te dando um exemplo das muitas coisas que a empresa pode se beneficiar. E eu vou te dizer um dos mais recentes, Robert, que foi muito importante para as empresas. A gente teve uma grande evolução na legislação trabalhista brasileira na pandemia. Você ter um ponto de trabalho fora da tua empresa, poder assinar o ponto fora era uma coisa muito complexa. Os home office da vida, né? Aí os home offices, eles conseguiram burlar isso aí. E passou a ser aceito o trabalho em casa e em outros lugares com muito mais facilidade. Da mesma maneira, as empresas de RH e de RP, elas evoluíram no seu software, e os softwares são muito modernos. Você pode pegar um celular, chegar no teu local de trabalho, você abre ali o teu registro, ele tem um geolocalizador e mostra que você está ali no lugar onde você tem que trabalhar e você vai ali startar o seu processo. Tudo digital, tá certo? Mas tinha um problema, Rob. Quando chegava o final do mês, essa empresa tinha que rodar a folha. Ela roda a folha digital, né? Mas aí tem que assinar. Tem que assinar o contra-cheque, tem que assinar o cartão de conta. Isso tinha que ser impresso para ser assinado. Era retroagente. Era o inverso, né? Mas qual seria a solução? O Ministério do Trabalho ele exige assinatura de próprio punho. A solução era assinar com certificado digital. Só que comprar um certificado digital para cada colaborador é um investimento de no mínimo R$200 por ano. Para uma empresa pequena, ainda vai, mas para uma empresa de 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, a gente está falando em quase R$500 mil. É um custo que não está lá na cabeça do funcionário, então, do empresário. Nós desenvolvemos com as empresas de certificação que se chama certificado digital em nuvem. Ele só pode ser utilizado para aquela empresa X que contratou pelo seu funcionário registrado nela. Ele vai fazer todo o seu processo de certificação exatamente como eu faço e você faz, mas ele só vai poder assinar certificados da empresa.
e a empresa vai pagar em torno de R$1,50 por assinatura. Mas o que ele vai ganhar com isso? Muito simples. Quando rodar a folha, eu recebo a folha dentro do meu sistema integrado com o RH. Dali eu extraio pela matrícula e CPF o contra-cheque e o cartão de ponto de cada um daqueles colaboradores. É tudo digital. Eu envio para a empresa de certificação digital. Ela, por sua vez, envia para aquele colaborador que vai receber no seu WhatsApp, se ele preferir, ou por SMS, se ele assim tiver escolhido, ou por e-mail. Ele verifica, ele abre aquilo ali e ele vê se está certo o cartão de ponto, se os pontos foram batidos certos, foram contabilizados certos. Ele vai ver o contra-cheque, se os números estão corretos, e aí ele vai dar ok. Quando ele dá ok, a empresa de certificação já joga ele para assinatura digital. E aí ele vai colocar a senha dele e assinar. Depois que ele assinou, aquele documento volta para onde? Para a minha empresa, e eu vou guardar ele aonde? Na pasta daquele colaborador, naquele mês, naquela data. Tudo automatizado, tudo 100% válido pelo Ministério do Trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui com bem legal. Eu que tenho minha empresa lá, que tem aqueles meus caixotes lá com aqueles 10 mil documentos guardados. Para onde é que vai isso? Onde é que fica essa documentação toda lá dos meus... Antigamente eu tinha que ir lá no meu porta-documento. Onde é que fica armazenado isso? Então, depois que a gente digitaliza, eu guardo isso num servidor próprio nosso, né? E guardo numa nuvem criptografada. Então, não é uma nuvem Google como essas aí, uma nuvem de uma empresa que já prestou serviço até o Pentágono. Ela utiliza nível 6 de segurança, que é do mais alto. Além de eu ter o servidor e a nuvem, eu tenho um servidor de backup. Mas esse servidor de backup ele é offline, ele não está na internet, ele é impossível de ser invadido. Tá? E isso é feito exatamente para poder dar esse tripé de segurança para o meu cliente, porque eu vou ter que dar em contrato a ele que eu garanta a guarda dos documentos dele por até 20 anos. Isso é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Ninguém cumpre isso, viu, Rob? Mas essa é uma das exigências. Isso que eu ia te perguntar, alguém cumpre isso aí? Não. É uma coisa muito nova, né? Apesar de, eu não sei qual é a tua opinião, a gente vem falando muito de crime cibernético, de invasões, disso, daquilo, mas acredito que a lei de proteção, agora as pessoas estão olhando lá com outros olhos. O próprio empresário, eu vou ter que implantar. O custo, em média, de uma implantação desse serviço que você faz pela R2 é muito alto, assim? Não, mas como é que é isso, assim? A gente se preocupa... É factível? É factível. E a gente, como empresário, você que está me ouvindo aí, é legal, realmente. Mas eu não tenho dinheiro. Às vezes a gente está pensando que é uma coisa absurda e não é. Está dentro de um... Não é. Foi bem, budget, né? Foi bem imaginado e desenhado para tanto atender a pequenos clientes que produzem 100 documentos por mês, para aqueles médios que produzem 10 mil, para aqueles grandes que produzem 100 mil documentos por mês. Mas como é que você vai fazer isso? Os pequenos, normalmente, a gente trabalha com os nossos parceiros, que são empresas de contabilidade ou de advocacia que fazem a digitalização dos documentos dos seus clientes e cobram por folha, que fica muito barato. Quando o cliente é maior, a gente instala o que eu chamo de estação de trabalho, que é composta por um computador e por um scanner, e que está ligado ao meu sistema. E vou dar o treinamento para aquele pessoal trabalhar, eles vão pagar uma mensalidade, essa mensalidade é proporcional à quantidade de documentos que eles vão digitalizar e guardar. Então, quanto maior for a quantidade de documentos, quanto maior for a memória, mais caro vai ficar até um determinado limite. Eu vou te dizer que uma estação digital ela pode fazer de 1.000 a 3.000 folhas por dia. Pô, mas por que tanta diferença? Pela organização, Robert. Depende do estado do documento. Entendi. Se o documento estiver bem organizado, você vai fazer 2.000, 3.000 documentos. Né? Se o documento não estiver bem organizado, você pode fazer só 1.000. Mas o fato é que entre 25 mil aproximadamente e 70 mil documentos mês, você vai conseguir fazer. Quanto isso vai te custar? Vai te custar provavelmente pouco mais do que 2 salários mínimos e os seus encargos. Que isso, sério? Já com tudo, com equipamento, com treinamento, com a guarda de dados, com o sistema de backup, porque imagina você, se eu guardo 1 GB de memória, eu vou guardar 3 GB, né? Porque eu boto num servidor, boto numa nuvem e boto num backup. E isso tudo já está dentro do mesmo... Então, aquele porta-volume, aqueles trocentos funcionários que eu tenho que ter para procurar documento, isso, aquilo, eu acabo otimizando esse custo que eu tenho
E ainda consigo reduzir isso lá na ponta? Exatamente. É o que você está falando que eu entendi agora. Isso aqui não é um investimento, isso aqui não é despesa, isso aqui é um investimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, tem um ano, na realidade, eu fui fazer uma visita com um empresário que ele queria conhecer uma empresa do mesmo porte da dele, que já estivesse trabalhando conosco há 4, 5 anos, porque ele tinha começado, ele estava com pressa de fazer. E eu nunca tinha feito nada parecido. Eu fui. E, olha, eu fiquei muito feliz de ver o que essa pessoa pôde ver lá. Primeiro, quando ele chegou na área de arquivos, que ele foi abrindo os arquivos, não tinha mais papel. Esses papéis já tinham sido eliminados. Inclusive, é bom se dizer que o sistema de eliminação de papéis de arquivo, ele segue as regras da legislação pertinente aos arquivos brasileiros. Tá? Mas esses documentos já tinham sido eliminados. Aí ele foi para a área administrativa. Chegando lá, ele viu que tinha muito menos funcionário do que antigamente, porque ele já tinha estado naquela empresa há muito tempo. Aí o dono falou para ele, falou, amigo, é o seguinte, aqui eu cheguei a ter 15 colaboradores só nessa área administrativa aqui. Nossa. Agora eu tenho 3. Por quê? Eu tirei todo o pessoal da contabilidade daqui, porque a contabilidade está no sistema, ela está integrada e ela vai automaticamente para eles. Eu tirei todo o pessoal do jurídico daqui, porque o jurídico de lá do escritório, eles acessam o sistema e fazem o que eles têm que fazer de lá. Eu automatizei todos os processos de pagamento e recebimento, porque aqui é tudo digital. Né? Todos os meus processos internos de contratação de colaboradores, desde o contrato de trabalho, a entrega dos documentos, é digital. Então, tudo é feito mais rápido e tudo demanda menos mão de obra. Essa minha economia aqui, na ordem de mais de 10 colaboradores, foi fundamental. Quando eu saí desse cliente com esse outro cliente que eu estava levando, ele virou para mim e falou, eu já devia ter feito isso há muito tempo. Eu quero implantar amanhã na minha empresa. Isso mas, aí olha, representa muito a economia. Aí, e que esta vida não significa o desemprego, não. Significa que você tem que qualificar e capacitar cada vez mais, né, profissionais pelo que vem pela frente, porque o mundo é digital. Acabou, o mundo está na palma da mão. Então, a gente está colocando aqui uma redução para o empresário grande, aonde o teu custo operacional, né, financeiro, vai diminuir, porém, a produtividade na tua empresa vai triplicar e quadruplicar. Então, eu acho que isso é um negócio assim, que é uma novidade. Então, você que está achando que essa questão do LGPD, de ter que implantar numa empresa, seja de pequeno, de médio, de grande porte, é que as pessoas às vezes não entendem. Quando a gente fala em TI, dá um choque. Mas eu acho que você desmistificou, Humberto, um pouco para nós essa questão dessa implantação, principalmente com a redução de custos, que é o que o empresário também quer ouvir. O que eu vou fazer? Eu vou implantar com uma solução com segurança dentro da lei. É importante, Robert, frisar aqui que a relação de exigências da Lei Geral de Proteção de Dados para as pequenas microempresas é diferente das médias e grandes empresas. Totalmente. Por exemplo, a presença do DPO e alguns investimentos passam a ser desnecessários e podem ser substituídos pelo papel do sistema automatizado. Então, toda empresa consegue fazer. Tá? Toda empresa consegue, o que precisa é começar. Mas eu gostaria de dizer uma coisa importante. Hoje, os empresários têm uma ideia errada do que é adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. A grande maioria, Robert, acha que se tudo dele tiver digital, ele já está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Tá certo. Outros acham, não, mas eu já gastei uma fortuna aqui com o escritório de advocacia, implantei todas as regras da LGPD no compliance, está tudo igual. Tá, mas cumpre? Não, é só para inglês ver, né? O outro foi, não, mas eu fiz investimentos aqui para o pessoal de conscientização. Tudo isso, Robert, é muito importante. Mas só funciona se você tiver um sistema que vai criar uma harmonia, um sistema homogeneizado para trabalhar entre gestão propriamente dita de documentos e gestão de processos dentro da empresa, compliance, que são as regras que aquela empresa tem de acordo com a LGPD, cultura, que é o pessoal entender o porquê e o para quê da LGPD, né? E aí tudo isso vai ser norteado por um sistema que vai fazer com que a coisa toda ande dentro daquele trilho, né? Então você vai pegar aqueles teus colaboradores descarrilhados, né? Você vai trazer todo mundo para dentro de um sistema que vai funcionar e vai cumprir. Então é muito importante o empresário entender isso daí. Né? Ser digital não cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ter um compliance com as regras também não cumpre. Você precisa ter um sistema e uma operação de gestão que cumpra com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, meus amigos e minhas amigas, a gente hoje desmistificou um pouco dessa questão da LGPD com o nosso querido amigo Humberto Neiva, da R2, uma empresa que é especialista em fazer isso que você colocou aí. Eu tenho certeza que ano que vem a gente ainda vai conversar muito sobre LGPD, porque isso aqui foi um papo só para colocar, porque a tecnologia está mudando. E cada vez mais as tecnologias que mudam, a gente tem que estar antenado também. Então, você que está ligado com a gente aqui no AssijaCast, vai estar antenado mensalmente em o que está acontecendo. Inclusive, a gente vai colocar também, dentro do AssijaCast, pílulas de informação. Então, são aquelas pílulas que é importante você saber para onde você vai, para onde você vem. Eu queria, desde já, agradecer aqui a nossa equipe técnica, o Rafael Lima, a Vanessa Gazzoni e a Sandra Dias, pelo brilhante carinho, que é a turma do back-office que faz isso acontecer. E antes de encerrar, eu queria pedir ao meu amigo Humberto Neiva aqui as suas considerações finais do nosso AssijaCast. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o mais importante hoje é conseguir romper essa linha do não conhecimento ou do desconhecimento, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é extensa, é complexa, mas ela pode ser simplificada? Pode. Você vai encontrar no mercado profissionais capacitados para facilitar o seu trabalho, para implantar a baixo custo e vai te adequar? Sim, isso é possível. Se não fosse possível, não estava sendo implantado. E veja bem, hoje os empresários não estão implantando a Lei Geral de Proteção de Dados só para evitar multas, que são multas milionárias, não tenha dúvida, mas eles estão implantando porque para você participar de uma licitação pública ou privada, você tem que estar em conformidade com a LGPD, uma exigência de lei. Para você tirar um certificado ISO ou um certificado de qualidade da mesma relação do ISO, você tem que estar em conformidade com a LGPD. E o principal, se você já se adequou, você quer que os seus clientes e os seus fornecedores se adaptem. Senão ele vai ser o furo de vazamento de dados que você protegeu na sua empresa. Esse efeito dominó está tomando o mercado e não volta para trás. Então, Lei Geral de Proteção de Dados é modernidade, é competência, segurança, né, com baixo custo de produção. Então, meus amigos e minhas amigas, Humberto Neiva, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui. Queria deixar um grande abraço, pedir para que você curta, compartilhe aí o nosso AssijaCast, continue nos vendo no YouTube também, acompanhando a gente nos nossos streams, no Spotify, enfim. E semana que vem a gente tem mais um AssijaCast trazendo aqui tudo relacionado à indústria, comércio, varejo, serviço e principalmente para o desenvolvimento econômico da região de Jacarepaguá, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Até a próxima. Maravilha. Obrigado.